Cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, da Assembleia de Deus em Vila Gomes, Rua Tomás Lupo, 17. Estamos fazendo agora a gravação para a aula de encerramento da EBD, ok? Da EBD, lição de adultos, que estudamos aí ao longo desse terceiro trimestre de 2014. Então, primeiramente, vamos dar um passeio aqui pelo índice, ok? Somente relembrando tudo aquilo que foi estudado ao longo desse trimestre e passaremos após a analisar mais de perto a lição de número 13, que é a lição que encerra então esta lição, que encerra a lição deste maravilhoso trimestre que estivemos estudando. A primeira lição, a lição que abriu os estudos, foi duas importantes mulheres na história de um povo. Então é interessante observarmos como a Sagrada Escritura deu destaque nas suas páginas aqui a narrativa histórica em relação a essas duas mulheres que se tornaram um referencial importante para todos aqueles que servem a Deus e que têm então um referencial, né, que tem então um exemplo nelas de como podem vir a demonstrar fé, como podem vir a demonstrar lealdade, como podem vir a ter coragem na presença de desafios e assim glorificar e honrar a Deus com as suas ações. Vemos então que a Sagrada Escritura afasta aqui qualquer tipo de depreciação em relação às mulheres, o que pode ser acusado por alguns grupos que não têm noção do que contém a Sagrada Escritura. Então existem alguns grupos, algumas bandeiras ideológicas que querem acusar as Sagradas Escrituras e seus autores de algum tipo de posicionamento em degradação à imagem da mulher, o que, para aquele que analisa a Sagrada Escritura de uma forma séria, pode de uma forma bastante simples e plena, entender que isso está fora de cogitação, uma vez que existem mulheres às quais é dado destaque nas Sagradas Escrituras. Aqui mencionamos apenas duas, mas muitas outras. Raquel, é, Rebeca, profetisa Hulda, ok? Maria, a mãe do nosso Salvador, Madalena. Podemos citar várias mulheres que ao longo das páginas da Sagrada Escritura desempenharam funções importantíssimas, funções de destaque, ok? E que puderam então estar contribuindo, trazendo importantes exemplos de vida que até hoje são empregados, que até hoje são referenciais. Então temos aí, a partir dessas leituras, entendimento de que essas mulheres são relevantes e é dado a elas destaque, e esse destaque é importante como exemplo para nós até os dias de hoje. E assim a mulher demonstra ter seu lugar de prestígio, seu lugar de honra. Débora, aquela grande líder de Israel, tá certo, na guerra, né, contra os exércitos dos sírios. Nós temos aí grandes mulheres de destaque nas Sagradas Escrituras. Dentre elas estudamos aqui estas duas importantes mulheres na história de um povo. O livro de Ruth, uma análise sobre o próprio texto, livro que está contido aí dentro do período dos juízes, ok? E que relata a história desta moabita que se apega à sua sogra, que era do povo de Israel, e retorna com ela para a nação de Israel, sendo ela estrangeira nessa nação, mas ela segue orientações de sua sogra, Noemi, e então torna-se alguém participante da linhagem real, uma vez que Davi será um dos seus descendentes. Dando continuidade nessa árvore genealógica, chegamos até o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vemos como o posicionamento de lealdade dessa mulher a colocou numa posição de tal importância que ela jamais poderia imaginar, e assim poderemos obter desse contexto histórico aqui, desse posicionamento pessoal de Ruth, muitos exemplos referenciais para a sua vida. Por isso que foi relevante. Estamos estudando então esse texto sagrado. Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, como já vimos aqui, comprometimento
unem nesse propósito para se ajudarem, tá certo? Para poderem conviver de uma forma unida, e assim podem superar todas as suas dificuldades e participarem agora de um plano divino extraordinário que elas sequer tinham noção de tamanho seu alcance, né? Mas elas se tornam muito relevantes a partir desse pequeno contexto, essa pequena atitude, que talvez para as pessoas ao seu redor não significasse nada, mas não deixou de ser visto pelo Deus Todo-Poderoso, que observa todas as coisas e que trouxe elas para o centro da situação, fez com que este pequeno exemplo dela se tornasse referência internacional e atemporal, né? Passando para todas as épocas como um importante referencial, esse relacionamento, esse entrelaçamento de amor entre elas. O encontro de Ruth com Boaz, ok? Então temos aí a continuidade histórica que mostra como ela vai adentrar a esta família, vai se tornar agora alguém importante dentro dessa genealogia. O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, então esse termo aqui ele é bem importante porque é tipológico, né? Vai falar acerca de Cristo também, e ele vai, a partir do entendimento, nos colocar dentro desse contexto israelita de época e mostrar como foi o papel desempenhado por Boaz e o posicionamento de Ruth, e como isso tudo foi relevante para que essa família pudesse não somente continuar existindo, né, mas também tornar-se posteriormente uma das famílias mais importantes dentro de Israel, quiçá a mais importante mesmo no contexto de Israel, a família do rei Davi. O livro de Esther, importantíssimo livro, alguns contextos teológicos interessantes em relação a ele, por exemplo, o nome de Deus não é citado nesse livro, mas a sua poderosa mão está presente ao longo de todas as linhas. Então, o agir de Deus está presente ao longo de todo o livro de Esther. Então, vemos que mesmo no ambiente estrangeiro, mesmo no ambiente hostil, no ambiente de desvantagem para Esther, para Mardoqueu, que era seu primo, mas que atuava como tio, que era responsável por ela, como Deus se mostrou presente na vida deles, como o posicionamento deles foi muito importante para a preservação do seu povo. Então, com tudo isso, temos um referencial importante de como o povo de Deus deve se comportar nos dias da atualidade, ok? A deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Então, vemos que dentre esses contextos aos quais não temos controle do que está acontecendo ao nosso derredor, muitas das vezes Deus pode movimentar situações que nós não imaginamos para proporcionar a nossa ascensão a certos postos e certos lugares que serão estratégicos no agir operando através de nós. Esther chega à posição que foi deixada por Vasti. Vasti que tomou uma atitude que é até louvável, uma vez que ela foi convidada a participar num momento, no banquete promovido pelo rei, juntamente com outros dignatários, e que ela seria ali exibida, tá certo, pelo rei como um troféu, um tipo de exibição que o rei estava fazendo, né, da beleza da rainha, e ela, por pudores, ela entende que não é conveniente ela estar ali, mas isso acaba incorrendo numa atitude que vai humilhar o rei diante daqueles participantes, e assim ele, para se livrar dessa pecha, né, se livrar aí dessa situação degradante, humilhante para o nome dele, ele então elimina a rainha Vasti, se separando dela, despedindo a rainha Vasti, abrindo caminho para a ascensão agora de Esté, que vai chegar até esse posto por meio do agir da mão de Deus, que tem propósitos para isso, como posteriormente declarará Mardoqueu, dirá abertamente: será que não foi para isto que o Senhor te colocou nesta posição, de chegar até ser a rainha, né, de estar ao lado do rei, para interceder para o bem, pelo bem do seu povo? Então temos aí as situações às quais Deus nos dirige como meio de ter em nós a ferramenta necessária para o momento certo. Então temos que estar atentos, porque Deus quer nos usar, Deus quer nos levantar para nos usar poderosamente no lugar onde Ele nos coloca, ok?
A resistência de Mardoqueu diante de leis injustas, ele não se dobrava diante de Amã, e isso foi interpretado por Amã como algo pessoalmente ofensivo, mas que na verdade tinha a ver com o respeito e o compromisso que Mardoqueu tinha para com Deus. Mas demonstra muito bem como o nosso servir a Deus, a nossa fidelidade somente a Deus pode atrair contra nós o desfavor de pessoas que se entendem como Deus ou dignatárias da mesma honra que se deve dar a Deus. E com isso angariaremos inimigos sem sequer termos interesse nisso. Assim aconteceu com Mardoqueu, assim acontece com aquele que é fiel somente a Deus, tá certo? Também passa por estes desafios. Ser fiel a Deus e servir a Deus é um desafio. A conspiração de Amã contra os judeus, e aí vemos como acontecem nos bastidores movimentações para atacar o povo de Deus, para destruir o povo de Deus, para se voltar contra aqueles que servem e adoram somente ao Deus verdadeiro e todo-poderoso, e como Deus tem ciência de tudo isso e movimenta também os seus servos para trazer uma resposta, para trazer um posicionamento que venha beneficiar o reino de Deus. Como essa ela chegou ao seu povo quanto à gravidade dessas decisões, e assim Deus vai agir por meio de Mardoqueu e por meio de Esté e trazer livramento para todo o seu povo dentro daquela terra estrangeira, ok? Dentro de Suzã, na Pérsia. Então estamos aí falando de Império Persa. Existe um contexto histórico muito diferente, né? Entre Ruth, que é o período dos juízes ainda em Israel, posteriormente virá a monarquia israelita, depois será dividida a monarquia entre a monarquia judaica e israelita do norte. A monarquia israelita do norte cairá em 722 para os assírios, Império Assírio nessa época. Haverá a ascensão do Império Babilônico. Ele virá em 586 para deportar os contingentes do Império do Reino de Judá, tá certo? Ao sul. Havendo 3 campanhas, na última haverá a destruição de toda a estrutura, né, toda a infraestrutura de Jerusalém. E dentro desse contexto do Império Babilônico, você verá o desenvolvimento de grandes personagens, como por exemplo Daniel. Ao fim da vida de Daniel, já estaremos vendo a queda do Império Babilônico, a ascensão do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, Ciro, posteriormente virão outros imperadores em continuidade que darão liberdade aos judeus e propiciarão o retorno à terra. Figuras de aparecem nesse contexto, e somente depois entrará em vigor o contexto de Esté, que já é o contexto em que alguns súditos judeus que já haviam sido libertados do Império Babilônico, alguns decidem permanecer na Babilônia, outros vão para a corte persa, para Suzã, que é onde estava a grande fortaleza, tá? Então o contexto que os judeus estão aí. O plano de livramento e o papel de Esther. Então Esther, que foi levantada por Deus, ocupou o lugar de Vasti, não foi à toa, porque ela foi levantada para aquele lugar. Aqui chega o momento. Esther vai correr risco da sua própria vida, mas ela será aquela que estará à frente da grande defesa que será feita em relação ao seu povo. Ela terá a melhor oportunidade de defesa, porque ela está ao lado do rei. E ela fará isso com muita sabedoria e com muita estratégia. A humilhação de Amã, como Deus surpreende os seus inimigos, surpreende os seus adversários. Amã estava planejando a humilhação de Mardoqueu, a morte de Mardoqueu, mas também a morte de todo o povo de Mardoqueu, a morte de todos os judeus. O surgimento do antissemitismo, quando você se empenha num ódio destrutivo contra todo um povo, contra toda uma etnia, ok? Alegando o que você quiser alegar, você busca a destruição de todo um povo, como o ódio irracional dos grupos terroristas que
dizendo que esse povo não busca a sua eliminação, mas busca viver de uma forma possível, viver tranquilamente, pacificamente, mas eles irracionalmente não aceitam qualquer tipo de negociação e buscam a destruição desse povo. Assim, por direito de defesa, esse povo tem que se levantar para se defender e buscar a destruição destes que querem destruí-lo. Esta foi a situação na Pérsia, esta é a situação hoje no Oriente Médio. O banquete de Esther denuncia o livramento. Esther correu grande risco ao adentrar a sala do trono sem ter sido convidada, quebrando com protocolos importantes de segurança do Império Persa, ok? Mas o rei a recebe, estende o cetro, isso já foi uma agir de Deus, inclinando o coração do rei. Ela convidou para o primeiro banquete, torna um ambiente agradável e cativante para o rei e para Amã. E é interessante porque ela pretende que Amã esteja presente. Ela fará acusação diante dele e não pelas costas, ok? Então ficará muito claro quem é o perseguidor do povo de Deus, muito claro para aquele que pode intervir nessa situação. E finalmente ela no segundo banquete faz a denúncia. O rei fica atônito, Amã desesperado busca interceder pela sua vida, acaba cometendo um outro erro grave, que é aproximar-se da rainha enquanto estava reclinado no seu divã. O rei entende mal aquele gesto e Amã então é morto, enforcado na forca que havia preparado para Mardoqueu. E o rei, agora na lição 13 que estaremos analisando, vai promulgar um édito dando aos judeus a liberdade de se defenderem. Então havia aqui a situação do édito conclamando os povos a atacarem os judeus, a eliminarem os judeus e a saquearem seus bens. E agora o rei não retornará, não voltará atrás nos seus éditos. Era um valor, né, do Império Persa, o respeito às leis. Então esse é algo fundamental, né, dentro do Império Persa, o respeito às leis. Então o rei não revoga suas leis, mas ele promulgará uma outra lei sanando os males daquela primeira. Então promulgará uma segunda lei, ordenando que os judeus tenham toda a liberdade de se defenderem desse ataque, né, desse hipotético ataque. Então com isso vai equilibrar a situação e os judeus em muitas das situações não serão atacados devido agora a certeza de que eles se defenderão se houver algum ataque, ok? Então você tem com isso a instituição da festividade, a celebração de Purim, tá? De Purim é estabelecido nesta ocasião. Isso será celebrado, continuará sendo celebrado por Israel continuamente. Inclusive os 5 livros de Megiló, dentre eles Esther, celebra Purim, que é relembrando exatamente o grande livramento que foi dado por Deus nesse contexto, nessa situação, ok? Vamos então para a lição de número 13. Pronto, travou um pouco, mas agora destravou. Vamos lá. A lição de número 13. Estamos falando agora acerca da lição que será ministrada, se Deus permitir, no dia 29 de setembro de 2022. É a lição de número 13. Esther, a portadora das boas novas. Esther, a portadora das boas novas, ok? Vamos então estar partindo para a análise desta lição. Esther, a portadora das boas novas. O texto áureo nos diz o seguinte: e para os judeus houve luz e alegria. Deixa eu ver aqui, o computador travou de novo. Deixa eu destravar e a gente dá sequência. A memória do computador está lotada. Eu baixei muitos arquivos e ele está sofrendo aqui para trabalhar. Mesmo que eu fiz uma limpeza,
mas ele está sofrendo. Preciso de um HD externo para pegar boa parte do seu arquivo e passar para lá. Mas vamos lá, vamos se virando com o que a gente tem aqui. Esther, a portadora das boas novas. Texto áudio. E para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra. E para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra. Por quê? Porque houve posicionamento, ok? Sem esse posicionamento não poderia haver luz, alegria, gozo e honra. Houve isso, luz, porque viram a luz do dia, estavam condenados à morte, mas eles não foram mortos devido a um posicionamento primeiro de Mardoqueu, que conscientizou Esther. No primeiro momento, Esther tentou fugir da situação, mandou roupas para Mardoqueu para ele parar de usar saco e se cobrir com cinza, e Mardoqueu recusou e conscientizou ela que ela não estava livre daquela condenação, porque ela também era judia, mesmo estando no palácio, ela pertencia também àquela etnia que estava sendo condenada por meio daquele édito de Amã, lembrando a ela que se ela não se movesse, Deus de outro lugar traria livramento, mas que certamente era para essa ocasião que ela veria, que ela havia sido levantada por Deus para ocupar este lugar, que este era o motivo. Sério a sua petição que estavam direcionando a Deus. Aquilo não era aquilo não era sério. Tanto que jejuaram, oraram, se vestiram de saco e se cobriram de cinza. Até chegar o momento em que Esther se vestiu, se perfumou, se aparamentou, se produziu e foi até a presença do rei correndo alto risco de ser morta, porque não havia sido convidada. E ela adentra ali a sala do trono, o rei a recebe porque Deus já havia movido o seu coração, e ela então fala ao rei de uma forma tranquila, amistosa, gentil, clara, convida-o para um banquete. Ela não vai despejar tudo aquilo naquele contexto, naquele momento inadequado. Ela convida o homem para um momento à parte, muito particular. No primeiro banquete ela não fala nada de problemas, ela estabelece ali por cima o que envolve a mãe dentro daquela situação, dentro daquela estratégia. No segundo banquete é que ela expõe o problema de uma forma direta. Então o rei é impactado com aquela notícia, Amã mais ainda, perde o controle da situação, piora ainda mais seu estado com a atitude que vai ter de tentar implorar pela sua vida, reclinando-se sobre o divã onde estava a rainha Esther. O rei entende mal aquela situação e Amã está condenado. Não somente Amã está condenado, mediante a petição de Esther, o rei não voltará atrás no seu édito, mas promulgará um outro édito para equiparar os dois e assim promover a defesa dos judeus. O outro dava uma liberdade de serem atacados por qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer província, e o segundo lhes assegurou o direito de defesa. E assim equilibrou essas duas situações, promovendo então o seu livramento. Então isso foi devido a um posicionamento. Se nós não nos conscientizarmos, se nós não nos posicionarmos, se nós não agirmos, nós não vamos ter vitória. É isso que o livro de Esther nos diz. Isso é fundamental, isso é importantíssimo para que todos nós tenhamos conscientização disso, estamos atentos de não sermos alienados, de estarmos atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor e de tomarmos uma posição em relação a isso e de agirmos, fazer aquilo que é a nossa parte, fazer aquilo que é a nossa obrigação. É a obrigação de nós, é a obrigação de nós, o que jejuar e orar, era obrigação de Mardoqueu conscientizar Esther. E Esther entendeu ser sua obrigação correr risco de vida, ser sua obrigação convencer o rei e ser sua obrigação enfrentar
cara a cara o seu inimigo e colocar diante dele toda a verdade. Ela era a voz de seu povo naquele momento. E Deus agiu poderosamente, convencendo o coração do rei e confundindo o coração de Amã, trazendo vitória então para o seu povo mediante o posicionamento. Você e eu somos peças fundamentais para o posicionamento do povo de Deus nos dias da atualidade em prol da sua vitória, em prol da vitória do reino de Deus, tá certo? E a defesa contra os planos malignos que estão sendo arquitetados nos dias de hoje. Você está aí na sua casa tranquilo, mas existem mentes diabólicas, satânicas, arquitetando o mal contra o povo de Deus, num lugares onde você nem imagina. E Deus pode te levantar para ser a defesa, para de fato se posicionar em prol do seu povo. A verdade prática: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Esse é o Deus que nós servimos. Deus que é todo poderoso para agir e para de fato trazer estas soluções que nós necessitamos, desde que nós tenhamos também o nosso correto posicionamento diante daquilo que é exigido. Uma vez que nós vamos a sério o que Deus nos entregou e a posição que Deus nos colocou, nós vamos nos posicionar também da forma correta para agirmos da maneira como Deus quer que nós venhamos a agir. Vamos na lição o posicionamento do que eu e disse passando agora para a leitura em classe em 31, a partir do versículo 4 nos diz: e estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei. É a cena, né, a cena da entrada da rainha Ester na sala do trono, né, diante do rei. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, olha o tamanho do protocolo aqui, olha a petição. Isso aqui é uma petição que ele está fazendo, tá? É uma petição, tem que incluir tudo isso aqui. Não é fácil. Escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Ramedata, o Agagita. Lembra de Agag, né? Lá atrás, contexto de Saul e Samuel, né? Os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. A petição da rainha Esther para promulgar um édito que venha a não a revogar, porque ele não voltava atrás nos seus éditos, mas que venha a igualar aquele, uma vez que aquele dava liberdade de ataque, e esse dá o direito de defesa aos judeus. Porque como poderei ver que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a da minha geração, então disse o rei Assuero, a rainha Esther e ao Judá, eis que dei a Esther a casa de Amã, e é a casa de Amã, e aí me enforcaram numa forca, enquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escreveu força de lei. Esther 9 disse, pois, depois disso, perdão, escreveu eu, com toda a força para confirmarem segunda vez a
vai ser provado com essa celebração de Purim, que é o livramento, tá certo? Ou como a gente anteriormente, sortes. Destruir o povo judeu, mas como Deus reveste este lançar de sortes. Então, pur, que é sorte, e esse im do final, que é o plural, purim, então lançar sortes. A tentativa de Amã, ao lançar sortes malignas sobre o povo de Deus, que são revertidas em bênçãos para o seu povo. Ao Deus reverter essa situação. Esther 10, 1 a 3. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras de seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de bem engrandeceu, muito escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, aquele que ficava na porta, ó, que denunciou a tentativa de ataque, né, contra o rei, que não foi feito a ele nada, até que o rei, percebendo esse erro, sanou com aquela decisão de honrá-lo, o que veio a acarretar também na humilhação de Amã, simultaneamente, ao ser obrigado a honrar Mardoqueu com a honraria que pensou que seria para ele, ok? Esse Mardoqueu agora foi colocado como líder, foi colocado como segundo do rei, como vizir, tá certo? Comparando só, né, essas posições de honra, de poder, mas foi colocado ali como alguém de grande relevância dentro do reino da Pérsia, porque ele soube posicionar-se e aguardar o tempo de Deus da sua exaltação. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Esse foi o trabalhar de Mardoqueu durante o exercício então desse importante ministério, para o qual foi levantado devido ao seu posicionamento, devido ao posicionamento correto que adotou em relação à obra que estava realizando para Deus, ok? Estava trabalhando para o rei, mas estava fazendo uma obra de fato para Deus, com o seu trabalhar, com o seu servir, com o seu posicionamento. Exemplo para mim e para você na atualidade. Introdução. A introdução nos diz o seguinte, ó. O drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. Ok, então depois de grande tormento, grande risco, né, grande livramento, estava chegando ao fim aquele momento difícil devido ao correto posicionamento que foi adotado. Ok, não veio de graça, não veio de qualquer maneira. Veio mediante a adoção de um comportamento correto. Estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas. Veja, então isso aqui vai igualar, né? Ele diz, alguns com certeza já estavam regozijando, né, com aquele decreto promulgado a partir do intento de Amã de trazer a destruição dos judeus. Só que agora o rei promulga que eles têm o direito de se defenderem de possíveis ataques. Isso vai coibir e muito, uma vez que vê-se que a corte real está favorável aos judeus, uma vez que concede-lhes direito de defesa, ok? Então isso com certeza vai coibir muitos dos possíveis ataques que poderiam haver. Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Maravilhoso, né? Como chega o tempo da exaltação, você persevera e você permanece firme durante todo o tempo de lutas e tribulações e dificuldades, fazendo o que é certo e se posicionando corretamente, pagando alto preço por isso. Mas quando chega o tempo de Deus sobre a sua vida, ele te exalta. E é Deus que exalta e exalta da maneira dele, da maneira como ele entende que deve ser feito. O pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. A humildade de Esther e sua súplica, o posicionamento correto de Esther diante da realeza e a forma como apresentou a sua petição. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel. No dia 13, e aqui nós temos um pouco da lição passada, quando analisamos a situação na qual não completa noção
ao seu redor, as pessoas que o assessoram. Muitas das vezes, tanto o rei Assuero na ocasião, como pastores, grandes líderes, estão mal assessorados com pessoas que o tentam manipular a seu bel prazer para atenderem aos seus próprios interesses, ok? Então você tem essa situação acontecendo no dia de hoje. Essa foi a situação que ocorreu aqui. Amã chega até o rei apresentando a questão de uma forma totalmente distorcida. Existe um povo que não cumpre os teus decretos, foi isso que ele disse ao rei. Sendo que a situação era: existe um povo, existe um integrante de um povo, porque a situação, na verdade, era com Mardoqueu. Então Mardoqueu não cumpre o decreto, um decreto, não é os decretos, e sim um decreto. Qual é o decreto? Para o reino da Pérsia. Então, a situação não é apresentada da maneira verdadeira. Ele é apresentado de uma forma toda distorcida. Existe um povo que não cumpre os teus decretos. É semelhante ao que o jornalismo faz com o noticiário em relação às pessoas que eles apoiam e às pessoas que eles querem rechaçar, que eles desprezam. Eles distorcem a informação. Eles não é que eles apresentam uma informação falsa, eles apresentam ela de forma distorcida, ampliando um aspecto de negatividade sobre aqueles que eles querem rechaçar e ocultando as negatividades e apresentando apenas qualquer tipo de aspecto positivo e ressaltam, né, esse aspecto positivo sobre aqueles que eles apoiam, e aqueles que eles apoiam são aqueles que lhes trazem algum tipo de contrapartida. Então você tem um balcão de negócios dentro desse grande âmbito da mídia, tá? Então isso foi feito por Amã diante do rei. Ele distorce a informação e não somente isso, ele ainda reforça, ok, o interesse do rei, apresentando a possibilidade de entregar a coroa real aos cofres do reino, uma grande soma de prata, ok? Então ele reforça o seu interesse sobre o cumprimento dessa medida com esse então não supervisiona também em relação àqueles a quem ele delegam, confiando-lhes e não supervisionando suas decisões, se por acaso estão sendo decisões que visam apenas atender a um interesse particular, como no caso de Amã, o antissemita. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março do nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. Olha só o intento de Amã, né? Olha o intento maligno de Amã. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa de maneira reverente e com toda a humildade, que ela não está dando a entender que ela está tomando a frente na situação, mas ela coloca de uma forma muito clara que aquela é uma petição que ela faz ao rei e que a decisão cabe a ele. Muito sábia, muito inteligente ao agir com toda essa prudência. Esther suplicou ao rei que revogasse sua ordem por fim ao intento de Amã. Assuero fez ver a rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Ainda um desafio para os judeus, em Deus, que não nos isenta de fazer a nossa parte. Um remédio para aquela situação não é simplesmente o mais cômodo, não é simplesmente o mais fácil, e é isso que no qual nós vivemos. Nós estamos num mundo que jaz no maligno. Então entendemos que existe um remédio para sanar certos males, mas que este remédio vem acompanhado de uma necessidade de posicionamento, uma necessidade de ação. Então o que os judeus receberam foi um decreto da parte do rei que lhes conferia
o direito de defesa. Então agora eles deveriam pegar em armas e estarem prontos para qualquer eventualidade. Qualquer um. Perdão, deixa eu esperar aqui que o computador travou. Vamos esperar e destravar. Vamos esperar e destravar. Vamos lá, destrava. Aí, destravou, pronto. Então, eles deveriam estar prontos para qualquer eventualidade. Qualquer pessoa que se metesse a besta de querer utilizar o decreto que foi emitido na época de Amã, ok? Então, se assim fizessem, eles deveriam estar prontos então para se defender. Assim também acontece em relação ao crente da atualidade, que tem da parte de Deus poder. Então você tem poder da parte de Deus, você tem armaduras espirituais, escudo da fé, espada do espírito, coraça da justiça, capacete da salvação, tá certo? Você tem as armaduras espirituais da parte de Deus. Só que você tem que operar espiritualmente essas armaduras. Você tem que se preparar, tem que estar pronto, tem que estar exercitado para que você possa operar corretamente a partir dessas ferramentas dadas pelo próprio Espírito, ok? Porque senão você não terá qualquer tipo de sucesso, você não terá qualquer tipo de êxito. É necessário um correto posicionamento daquele que está alistado nesses pelotões, alistado nesse exército pertencente ao reino de Deus. Então o reino de Deus, ele está expandindo suas fronteiras através de seu exército na terra, chamada Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa igreja, em muitos aspectos, é também um exército. Ela é o povo de Deus, são ovelhas, porque o Senhor é o seu pastor, são tijolos dessa grande construção, como disse Pedro, ok? São exércitos do general dos exércitos. Então você tem diversos tipos de simbologias que falam a respeito da igreja. Segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações. O império da lei dos medos e persas. Dário, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma, mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões. Daniel 6, 8 e 15. Em qualquer nação todos devem estar sujeitos às leis. Romanos 13, 1. Jesus deu-nos esse exemplo. Mateus 22, 17 a 21. Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico, sob uma Constituição que a todos vincula. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais. Vamos lá. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas por parlamento, onde atuam os representantes eleitos do povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Oremos pelas autoridades do nosso país. Isso aqui é um alerta direto, tá? O grande problema é, nós temos uma Constituição que foi votada dentro de um parlamento, a partir de uma representatividade política eleita democraticamente. Ok. A Constituição ela está acima das leis, tá? A Constituição é a carta magna das leis. Então, tudo aquilo que está tem que estar de acordo, tem que estar em sintonia com a Constituição. Se a Constituição ela cai, ela é anticonstitucional. Agora o problema é que em algumas situações nós temos visto a distorção na interpretação da Constituição, e isso é feito dentro da esfera do Supremo, e isso se deve a um aparelhamento do Estado, ok? Então já falamos disso quando demos uma aula em defesa da fé cristã, uma coisa assim, foi uma das matérias aqui do nosso EBD. Batalha espiritual? Não vou lembrar agora, mas é em defesa da fé cristã, uma coisa assim. E falamos acerca do risco do aparelhamento do Estado por certas ideologias.
Então, aqueles que estão no Supremo são pessoas que têm uma escola de formação. Em algumas situações, a escola de formação delas os leva a adotar certas cosmovisões, ok? E essas cosmovisões os levam a enxergar as coisas a partir desse óculos, interpretá-los da maneira como entender. Então, em algumas situações, nós temos visto interpretações que extrapolam os limites constitucionais, ok? Então, o risco está aí em algumas representações do Supremo extrapolarem os seus limites. É quando você precisa ter a atuação do sistema de freios e contrapesos. Por isso que temos três casas de poder, tá certo? O judiciário, o legislativo e o presidencial, que é o executivo, tá? Então temos aí essas três casas de poder. Uma exerce vigilância sobre a outra, nenhuma está acima da outra. Elas existem para que haja equilíbrio de poder, para que nenhuma detenha demasia do poder e assim possa cometer extravagâncias. Infelizmente é o que temos visto em relação a certos integrantes do Supremo que não se mantêm dentro das molduras da Constituição, mas isso deve ser sanado dentro das demais esferas de poder. Por isso que temos toda a movimentação política da atualidade e esse pedido para que oremos por este equilíbrio. Esse desequilíbrio traz insegurança jurídica a todo o ordenamento da nação e pode, com isso, inclusive, afastar empresas que trazem importantes investimentos para o país, fazendo com que o país esteja estagnado. Quer um exemplo disso? Cuba, Venezuela, países que estagnaram devido à insegurança jurídica. A Venezuela deveria ser o país mais rico da América, só que eles estão imersos numa miséria devido a toda a instabilidade jurídica daquele país. Ninguém confia ali, ninguém consegue investir dinheiro naquele país por causa da instabilidade jurídica, que é o caminho que nós estamos tomando aqui, devido a certas decisões autocráticas e autoritárias de pessoas que estão interpretando a Constituição ao seu bel prazer. Então esse é o problema. Estejamos orando para que ele tenha um pouco disso aqui que Assuero teve, respeitando as próprias leis. Você entendeu o que Assuero fez aqui? Ele se submeteu às próprias leis. Foi eu que promulguei essa lei, foi assinado, coloquei o meu selo, né, o meu sinete, o meu sinal, tá certo? O meu selo, e essa lei já foi recebida pelos líderes das províncias. Eu não posso voltar atrás naquela lei, senão a minha palavra não tem mais qualquer tipo de valor. Então o que ele fez? Ele promulgou um outro édito para sanar aquele, dar aos judeus direito de defesa. Foi isso que ele fez, para que ele respeite as próprias leis, para que ele se submeta às próprias leis. É isso que falta em muitos desses líderes. O direito de defesa. Assuero não podia revogar o seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem, que permitiu aos judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos. No dia assinalado no decreto anterior, o texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Esther 8, 11, 13, 9, 1, 2, 5. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Esse temor foi trazido pelo próprio Deus também. Muitos chegaram a se tornar judeus, ou seja, adotaram o proselitismo. Eles viram que o governo se inclinou, tá certo, favoravelmente aos judeus. Então, com isso, talvez tenham olhado para essa população judaica de uma outra forma agora, né? Com mais respeito. No dia da pretendida matança aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos. Os judeus se assenhorearam deles, inclusive ajudados pelos nobres de todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam, porque estava ele agora no poder. E Esther 9, 1 ao 4. Somente na cidadela de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã. 75 mil em todo o reino persa. Esther 9, 11 ao 16.
No dia seguinte, mais de 300 mortos na cidade de Suzã. Então, houve ainda grande matança como resultado, tá certo, dessa ordem, né, esse decreto, é, promulgando então o direito de defesa dos judeus. Então, aqueles que já estavam interessados na matança dos judeus, que já eram hostis aos judeus e que estavam buscando ocasião, agora se viram enfrentados por esses que se colocaram ao lado, tá certo, dos judeus para lhes ajudar nessa defesa. E aí pode ser por interesse próprio, né, para se colocar de forma alinhada aos interesses do império, ou de fato porque se converteram ao judaísmo. Independentemente disso, houve grande mortandade dos inimigos dos judeus e vitória para eles concedidas pela poderosa mão de seu Deus, no Deus ao qual eles confiaram. A rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo, a comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Amã havia lançado sorte para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Esther 9, 20 a 28. Então você tem a inversão, né? A inversão, aquele lançar de sortes de Amã tentando a destruição do povo de Deus, é revertido por Deus como grande livramento que se torna agora comemoração, a comemoração dos judeus pela grande intervenção de Deus com a celebração de Purim no dia 14, ok? Então vemos aqui o resultado do correto posicionamento do povo diante das situações de risco e a sua confiança em Deus e como isso pode trazer a eles grandes benefícios. Como isso pode trazer a eles grande vitória. A carta e o decreto de Esther. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada, agora em decreto real. Esther 9:32. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Perceba a mudança, o amadurecimento do ministério de Esther mediante esse grande tormento da tribulação, da perseguição, do risco de morte. Como isso trouxe também um amadurecimento. Antes ela era apenas a rainha, a esposa de Assuero, estava no palácio e em algumas situações até alienada das situações que estavam acontecendo. A notícia chega a Mardoqueu em relação àquele decreto de Amã, e é Mardoqueu que tem que conscientizar Esther, que estava dentro do palácio, sendo que Mardoqueu estava fora, e ele conscientiza Esther de que algo está acontecendo dentro do seu contexto que ela sequer imagina e que vai trazer a sua destruição. Mas ela, uma vez que foi conscientizada por Mardoqueu, e ela passa também agora a agir juntamente com eles diante de Deus, e Deus tomou a frente da situação e trouxe grande livramento. Agora Esther não é somente a porta-voz do seu povo junto ao rei, mas também fala ao povo como representante deste reino. Então fala a o contingente populacional judeu espalhado em todas as províncias. E Mardoqueu vai ser um grande governante, não somente para os judeus, mas para todos estes povos, sendo alguém que está abaixo do rei Assuero, ocupando o cargo anteriormente ocupado por Amã, e agora ele ocupa com grande honra, ok? Então, mesmo as tribulações, mesmo as perseguições, mesmo as provações, são estratégias de Deus para o seu amadurecimento, o seu crescimento, para que você possa jamais poder imaginar que poderia mais do que é de levar você a colocar, e para isso e se você for aprovado, você vai poder exercer esse ministério
desse contexto. A exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu porque Esther revelou que ele era seu parente. Nova Almeida atualizada. Assuero deu a Mardoqueu. Olha que coisa linda. Deu a Mardoqueu o anel que havia sido dado a Amã, aquele que o desprezava. E Esther o pôs sobre a casa do Agagita. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino. Primeiro ocupou aquilo que era o antigo posto, né, da alçada de Amã, e agora não somente isso, ele sobe um degrau a mais e é colocado como representante sobre o reino. Então ele é o segundo do rei perante o reino da Pérsia, as 127 províncias que compunham o vasto império medo-persa, tá? O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar os seus servos em todas as áreas da vida. Tudo que fizermos deve ser feito para a glória de Deus, ok? O povo de Deus deve se preparar para isso, ocupar todos os postos da sociedade, desde o gari, tá certo? Até a pessoa que está lá no Supremo, olhando dentro dessa questão hierárquica. Desde os trabalhos mais simples, existem homens e mulheres de Deus desempenhando sua função com esmero, com talento, com honestidade, mostrando que estão ali comprometidos, ok? Mas também existem outros que, aproveitando-se das oportunidades que lhes são conferidas e empenhando-se e dedicando-se, né, e aplicando-se, chegam a desempenhar trabalhos em lugares que exigem alta complexidade, que exigem uma alta formação, e estão ali também glorificando a Deus no posto que ocupam, tá certo? Na posição que estão ocupando, desempenhando a função que desempenham. Então você tem representantes do povo de Deus em todas estas situações, das mais complexas às mais simples e humildes. Em todos esses lugares o nome de Deus vem a ser glorificado. Terceiro, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Fica muito claro agora aqui, né? Que é para rematar, para deixar isso muito claro, o objetivo desse trimestre. Uma mulher notável. Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso não foi preciso ou inversão de papéis. Aqui, ó, deixou muito claro, né? Cada um dentro do seu papel específico. O empoderamento de Esther não se com relação a feminismo ou masculinismo, tá certo? Ou pobres contra ricos, ou letrados contra iletrados, ou monarquia contra povo, nenhum tipo de disputa nesse viés, nesse sentido, mas sim o posicionamento dentro da posição que ocupa. Ele como um funcionário do rei que estava ali servindo e serviu a ele com toda a fidelidade, tá certo? Até o momento em que pôde ascender a esse papel de maior relevância, foi fiel no seu cargo, no seu trabalho. E ela como esposa, honrando, respeitando, sabendo lidar com as situações, sabendo agir respeitosamente, sabendo manter o seu respeito, mas agir também com firmeza, agir também de uma forma clara, ok? De uma forma muito assertiva, sem enrolar. Então ela foi firme, foi decidida, mas também foi respeitosa, ok? Então você tem essas situações que estão muito ligadas ao trabalho, ao ministério que cada um dos dois exerceu, e muito ligado também aos seus papéis.
Esther chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo. Mardoqueu, que lhe havia criado como filha na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrado. Não se aproveitou em nenhum momento, né, de qualquer tipo de privilégio que lhe pudesse ocasionar esta situação parental. Então, inteligência, né? Como houve da parte externa, claramente revelados nas Sagradas Escrituras, Gênesis feitas é, de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Isso fica claro. Deus por sua proteção foi líder. Diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, como Catarina, esposa de Lutero, o reformador, Susana Wesley, aqui ó, de John Wesley, ok, importantíssimo, Sarah Kelly, Corrie Ten Boom, Ruth Graham, no contexto assembleano, Celina Martins Albuquerque, batizada com o Espírito Santo, se eu não me engano, a primeira batizada com o Espírito Santo aqui no Brasil. Lina Nystrom, esposa de Samuel Nystrom. Zélia Brito, Frida Wingren, tá certo? Mulher de fato de fibra, né? Mulher desafiadora que exerceu um ministério poderoso que incomodou muitos homens machistas de sua época. Infelizmente, né? Havia um igreja, falando, viu? Então, houveram sim muitos desses que eram machistas e não entendiam o ministério que Deus estava exercendo por meio de Frida Wingren. Impedir Cine Carlson, Elizabeth Florencio Pereira, Albertina Bezerra, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa e tantas outras mulheres notáveis permanecem em atuação no solo brasileiro e em todo o mundo, e que não reste dúvida para ninguém que essas mulheres são servas de Deus, ferramentas importantíssimas, indispensáveis na sua obra, ok? Que não reste dúvida a ninguém da importância dessas mulheres dentro do grande reino de Deus. A conclusão: com alegria e gratidão estamos concluindo os estudos dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias,
a providência divina é completada, é contemplada agindo em favor de seu povo. Glória a Deus. Esse importantíssimo trimestre, analisando essas extraordinárias lições. E aqui agradeço pela sua permanência durante todos esses estudos. Agradeço porque vocês estão se inscrevendo no canal. Ele já alcança 4.250 inscritos. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe com todos os grupos de EBD que você conhece, para que estejam aí sendo apoiados, né, nesse trabalho de produção das aulas, tá certo? E também compartilhe nosso canal, tá certo? Nos siga e que Deus continue abençoando poderosamente sua vida. Em breve, se Deus permitir, estaremos envolvidos aí na gravação de outros auxílios para as lições que em breve estarão sendo apresentadas, tá certo? E olhe por mim, se Deus permitir, estaremos fazendo a apresentação desse encerramento de EBD na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Parque Continental, neste domingo agora, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado e que Deus continue te abençoando poderosamente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, da Assembleia de Deus em Vila Gomes, Rua Tomás Lupo 17, cujo pastor é Antônio Carlos, ok? Pastor setorial, Wilson Faraço, pastor da CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Muito obrigado.